E aí galera do YouTube, estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? Já se inscreva no canal, deixa aquele like, comente, compartilhe e divulgue nas redes sociais, né? Advogados pedem prisão de Moro e Dallagnol e mais 3 procuradores, né? Outras fontes que também divulgaram essa matéria foram Jornalista Livres, Bem Paraná, Diário do Centro do Mundo, Diário do Brasil, Leia Já, Ismael Moraes, Folha Política e Agência Brasil, né? Então, outras fontes aí também divulgaram essa matéria, né? Os advogados pedem prisão de Moro e Dallagnol e mais 3 procuradores, né? Roda a vinheta, voltamos já já com o vídeo. Entendo por que os advogados pediram a prisão cautelar de Moro, Dallagnol e mais 3 procuradores. Os advogados temem que provas sejam destruídas e atrapalhem as investigações contra o atual ministro e os procuradores. Esta petição foi protocolada no Superior Tribunal de Justiça, que precisa despachar com urgência. O Coletivo Nacional de Advogados e Advogados pela Democracia pediu por volta das 20 horas, nesse sábado, no Superior Tribunal de Justiça, a prisão que tem caráter cautelar do juiz Sérgio Moro, Fernando Moro e dos procuradores federais Deltan Dallagnol, Laura Gonçalves Tesler, Carlos Fernando dos Santos Lima e Maurício Gotardo Gerum, que aparecem nas conversas reveladas pelo site The Intercept do jornalista Glenn Greenwald. Segundo está listado nesta petição, Moro, Dallagnol e os demais procuradores estão manipulando a imprensa e podem estar destruindo provas para encobrir crimes como o de formação de organização criminosa, corrupção passiva, prevaricação e violação de sigilo funcional, além de crimes contra o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. Essas foram as alegações dadas pelos 2 grupos de advogados. Este documento protocolado aponta que restam inexoravelmente presentes os requisitos Funum Commis Delicti, onde a fumaça fogo, o do periculum in libertis, perigo da permanência do suspeito em liberdade, seja para resguardar a ordem pública ou para conveniência da instrução criminal. Vejam mais coisas protocoladas pelos então advogados. Quem diria, de caçador agora caçado, digo de julgador agora sendo investigado por supostos crimes mostrados aí por juristas e pelas gravações do The Intercept. Protocolamos o pedido da instauração deste inquérito são medidas práticas de prisão cautelar para evitar a fabricação de provas como a que está sendo veiculada pela mídia nesse momento, sobre um hacker que está invadindo o Telegram. O próprio aplicativo de mensagens manifestou que isso não é verdade, disse aos Jornalistas Livres, um dos membros do coletivo de advogados, Advogados pela Democracia. Até este momento, o procurador Dallagnol não entregou à Polícia Federal o seu aparelho celular para investigação. Agora o STJ tem que despachar a petição imediatamente, ainda nesta madrugada, sob pena de um ministro plantonista incorrer no crime de prevaricação. O plantonista poderá acatar a petição, recusá-la ou determinar medidas alternativas como o afastamento de Moro e procuradores de seus cargos, elucidou o coletivo. Desde o último domingo, dia 9/7/2019, as publicações do The Intercept Brasil abalaram a tranquilidade de Moro e dos procuradores da Operação Lava Jato. O site divulgou trechos e conversas comprometedoras entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Chats privados revelam colaboração proibida de Moro com Dallagnol. O então juiz e o coordenador da Lava Jato trocaram informações, principalmente no sentido de levar o ex-presidente Lula à condenação, o que é considerado antiético e imoral e acaba com a credibilidade do julgamento e dos 2 profissionais da justiça. O editor do site Glenn Greenwald explicou o motivo pelo qual decidiu disponibilizar a íntegra dos primeiros diálogos. Quando os jornalistas revelam impropriedades cometidas por funcionários públicos e eles não têm defesa, alegam que as provas foram tomadas fora de contexto. Então acabamos de publicar o contexto da conversa de Moro e Deltan. Decida por si mesmo se essa desculpa é verdadeira, escreveu. Na visão do Glenn Greenwald, se ele tivesse dado os áudios antes de divulgá-los à justiça, de certa forma, poderia proibir os áudios de virem a público por alguma lei ordinária e que atrapalharia o interesse público de descobrir toda a verdade. Então foi mais viável expor o conteúdo das mensagens ao público em geral
Já quero ver as opiniões de vocês aí nos comentários abaixo, né, pessoal? Pois é, né, os grupos dos advogados pediram, né, a prisão aí de Dallagnol, Moro e mais 3 procuradores, né? As alegações desses advogados, é que Moro e Dallagnol, estando livres, né, com os equipamentos, poderiam aí de certa forma mudar, né, ou manipular ou destruir as provas, né, e tal, e atrapalhar as investigações da justiça, né? Quem diria, né, Moro passou, né, de um cara que julgava, né, e Dallagnol que investigava, para agora serem investigados, né? E esta petição ela foi protocolada, né, no Superior Tribunal de Justiça para despacho, né? Então, o coletivo, né, de advogados e advogados pela democracia entrou, né, com esse recurso, né, pedindo aí a prisão cautelar do juiz, né? Essa prisão cautelar de Moro e dos procuradores e mais 3 também, né, que eles citam aí, né? A Laura Gonçalves Tesler, né, que também era procuradora, o Carlos Fernando dos Santos e Maurício Gotardo Gerum, né? Esses 3 também eram outros procuradores que participavam da Operação Lava Jato, né? Então, os advogados pediram aí, de certa forma, prisão cautelar, né? É tipo como se fosse uma prisão para que não atrapalhasse as investigações, né, contra o ex-juiz Sérgio Moro e contra os procuradores, fazendo assim poder que a justiça conseguisse, de certa forma, uma investigação mais tranquila, né, sem o objetivo aí de destruir ou não provas, né. Segundo está listado, né, nesta petição, Moro, Dallagnol e os demais procuradores, né, estão manipulando a imprensa e poderiam, né, ou podem estar destruindo as provas para encobrir os crimes. Eles citam alguns dos crimes, né, que poderiam ser encobertos por Moro e por Dallagnol e os demais procuradores, né? Formação e organização criminosa, corrupção passiva, né, prevaricação e violação do sigilo funcional, além de crimes contra o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, né? São crimes realmente gravíssimos para quem é juiz, né? Era juiz na época e procurador. Eles citam mais, né, que esse protocolo, né, esse documento protocolado aponta que resta inexoravelmente presente os requisitos do fumus comis delicti, né? No direito isso significa que onde há fumaça há fogo, né? E do periculum in libertas, perigo da permanência do suspeito em liberdade, né? Então, o suspeito ele estando em liberdade, poderia haver esse perigo aí, né, de atrapalho da justiça, né? Mas realmente é o que deixa a gente mais chocado, né, que os caras que julgavam, né, que investigavam, agora estão sendo suspeitos, né, aí estão sendo investigados, né, e possivelmente serão julgados também por esses casos aí, né, por essas gravações, né. O próprio Reinaldo Azevedo, né, e Marco Aurélio, né, falaram, né, que por mais que eles fossem favoráveis à Lava Jato em alguns pontos, mas se o juiz, se os promotores fizeram isso, cometeram crimes e violaram o Código Penal, né? O Código Penal e violaram a Constituição também, as regras da Constituição. Então, cada dia, né, vai ficando mais claro e mais óbvio que essa operação ela teve algumas finalidades, né, que foi prender o ex-presidente Lula, e quando o juiz ele aponta os investigados, né, como foi no caso de Lula e os demais, então quando ele aponta esses investigados, quando ele coloca o dedo apontando isso, aquilo, outro, quem pode ou não pode ser investigado, então ele estaria atrapalhando o Ministério Público, né, porque ele não pode investigar, ele não pode apontar dedos, ele não pode atrapalhar e dar opinião sobre esse caso aí no Ministério Público. Ele poderia até fazer se fosse publicamente, entendeu? Se fosse uma questão publicamente, ele até poderia fazer, mas não de forma secreta para apontar um alvo, né?
E também foi listado mais, né, que esses apontamentos de Moro, do juiz Sérgio Moro, então foi apontado, né, que esses apontamentos de Moro poderiam de certa forma atrapalhar a candidatura de Fernando Haddad, né, para que o PT voltasse ao poder. Então isso é muito perigoso, muito ruim para a democracia de um país, né? Então, por esses motivos aí, o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores estão sendo agora, provavelmente, né, sendo investigados nesses casos. E a gente parabeniza, de certa forma, o The Intercept Brasil, né, que foi o site que conseguiu trazer toda essa caixa de Pandora, né, abrir toda a caixa de Pandora sobre o juiz, né, o ex-juiz e sobre os procuradores, né, da Lava Jato. Então toda a caixa aí de Pandora está sendo aberta, né, e a gente estamos vendo coisas que prejudicou, né, a limpeza, né, que seria a Lava Jato, né, e agora está pondo em risco e pondo em dúvida, né, tudo que foi feito até agora, né. Por mais que a Lava Jato ela tenha feito alguns trabalhos de investigação, onde realmente colocou algumas pessoas na prisão, né, pessoas que realmente deviam à justiça, porém o problema, né, segundo o Reinaldo falou lá, né, é o prejuízo também que as empresas tomaram, né, de não sei quantos bilhões, né, e só foram recuperados 10 milhões. Então é bem complexo, bem complicado casos assim. E a gente já pede a sua opinião aí, né, já deixe a sua opinião aí nos comentários para que a gente possa estar debatendo, né, se inscreva no canal também, deixe aquele like, comente e compartilhe nas redes sociais, porque isso é muito importante. Os nossos vídeos no nosso canal é de segunda a quinta às 10 horas da manhã. Valeu, galera, até o próximo vídeo aí.